Bom dia a todos vocês, que a graça de Deus e o favor dele esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amados, vocês que ainda não são inscritos no canal, inscreva no canal, compartilhe com alguém essa mensagem e no momento que você estiver ouvindo, aperta o joinha aí, que dessa maneira você ajuda o YouTube a estar mandando essa mensagem para outras pessoas e aí você me ajuda na evangelização, amém? Quero ler um texto com vocês hoje, que está lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 2, amém? Está dizendo o seguinte: Então o Senhor disse a Josué: Entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-as uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Amém, amados? Hoje nós vamos focar nesse texto aqui. Essa é uma passagem maravilhosa, mas hoje nós vamos trabalhar a importância de obedecer a Deus. Amém, amados? Quando você obedece a Deus, você recebe, a graça de Deus e o favor de Deus. Deus, ele deseja a nossa obediência. A Bíblia vai dizer que a obediência, é melhor do que o sacrifício, amém? Deus, quando pede algo para você, meus amados, ele deseja que você o faça e o obedeça pela fé. Essa é a maneira que você vai ser abençoado. Se Deus mandar você fazer algo, não queira fazer de maneira diferente para agradar a Deus, que você não vai agradá-lo. O Senhor deseja a sua obediência, amém? A sua obediência mostra que você confia nele e na sua palavra. Amém? Eu quero ler um texto com vocês aqui, ó. Quando você obedece a Deus, as consequências para a sua vida são as bênçãos de Deus para ela, Deus deu uma ordem aqui para Josué, o que Josué devia fazer, e Josué aqui agiu de acordo com a vontade de Deus. E vamos ler agora em Josué, no capítulo 6, no versículo 20, Aqui o mover de Deus. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado e o muro caiu rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à frente, e eles tomaram a cidade e destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Amém? É que eles obedeceram à voz de Deus, saíram debaixo da palavra de Deus, e assim como Deus ordenou para que eles dessem, durante 6 dias, eles dessem uma volta por dia em volta da muralha, e no 7º dia eles dariam 7 voltas, e assim a muralha caiu por terra, porque Deus derrubou a muralha, porque o povo de Deus ouviu a voz de Deus e obedeceu ao Senhor. Amém? O que nós podemos, meus amados, aprender com isso? Quando você ouve a voz de Deus, você responde sim para o Senhor e faz a vontade de Deus, o Senhor vai derrubar todas as muralhas que cercam a sua vida. Nenhum dardo do inimigo, nenhuma arma de Satanás vai ter êxito sobre você. Vai se cumprir, o Salmos 91 para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O Senhor vai fazer você descansar e vai guardar você de todo mal. Amém? Mas, meus amados, é importante que você obedeça. Amém? Às vezes você quer fazer as coisas de acordo com sua vontade e não é de acordo com a vontade de Deus. Lembra, Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, vai dizer que há caminhos que parecem reto aos olhos dos homens, mas o final leva à morte. Quando Deus fala com você, é bem mais importante você obedecer e fazer de acordo com a vontade de Deus do que você traçar planos para o agradá-lo, que aí certamente você vai desagradar ao Senhor. Então, firme na palavra de Deus.
E ande na palavra de Deus, ande na direção de Deus, amém? Não procure uma direção para agradar a Deus, mas, meus amados, o que agrada a Deus é quando você obedece Ele, é quando você coloca debaixo da mão dEle, é quando você acredita na palavra dEle. Amém? Você vai ver nas Escrituras Sagradas inúmeros exemplos de pessoas que tiveram êxito porque ouviram a voz de Deus. Amém? Essa é a importância de você ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, certamente você vai receber a provisão dele também. Outro texto que eu quero ler com vocês aqui, para vocês verem a importância de obedecer a voz de Deus, está em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 14. Vamos estar lendo a partir do versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e vedes o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saia amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas se levantaram para louvar bem alto ao Senhor, Deus de Israel. De manhã cedo eles se levantaram, saíram para o deserto. De toa, ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: Ó Judá, vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor que saísse na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graça ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs em emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, no monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores de Seir, para o destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do monte de Seir, ajudaram a destruir uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só havia cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Olha, meus amados, outro exemplo de como é importante você obedecer à voz do Senhor. Aqui um grande exército tinha se levantado contra Josafá, e ele clamou a Deus, e houve para ele uma resposta do Senhor, e ele obedeceu à vontade do Senhor. Ele saiu, colocou os levitas em linha de frente, e foram adorando ao Senhor. Quando eles chegaram no local, a batalha já havia sido ganha, porque eles obedeceram à voz de Deus. Josafá obedeceu à voz de Deus e levou o povo a crer no Senhor e adorar o Senhor, e dessa maneira o Senhor pelejou a batalha para Josafá. Da mesma maneira, amados, adore ao Senhor. Adore ao Senhor no vale, adore o Senhor na luta, clame ao Senhor. Amém? E o Senhor vai vencer a batalha para você. Somente obedeça e faça aquilo que o Senhor está direcionando para você fazer. Amém? De acordo com a vontade de Deus. Somente ouça a voz de Deus e diga sim para Ele. O que o Senhor quer que você faça nesta manhã é somente dizer sim para Ele. Abra o teu coração para Deus e diga sim. Amém? Diga sim para o Senhor e obedeça o Senhor. E dessa maneira Ele vai pelejar por você e vai colocar por terra todo o inimigo que tem se levantado contra vós. A vitória é sua. Amém? A palavra de Deus para você hoje
Romanos 8:37, você é mais do que vencedor, mais do que vencedora em nome de Jesus. Creia, faça como Josafá, adore a Deus, amém? Dobre o seu joelho e comece a louvar, engrandecer e dizer que o Senhor é bom. E deixe o resto com Deus, que a batalha Ele vai vencer para você, porque Cristo bradou, está consumado, o inimigo já foi derrotado, amém? Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário, é questão de tempo, se você permanecer e adorar o Senhor, a tempestade ela vai ter que se calar diante da tua presença, porque Jesus já deu autoridade para você e já disse à tempestade, cala-te, então ela é obrigada a se calar. A sua vitória, com certeza, meus amados, virá, bem breve ela virá. Acredite que você já está na vitória, não olhe para a circunstância, mas adore a Deus e o Senhor pelejará por você, amém? Por outro lado, eu quero ler um exemplo aqui para vocês. Quando você não ouve a voz de Deus aqui, Saul não ouviu a voz de Deus, não obedeceu a Deus, quis agradar a Deus da sua própria maneira e o seu reino foi tirado. Por quê? Porque ele tentou agradar a Deus da sua própria vontade e não obedecendo assim aquilo que o Senhor vinha mandado ele fazer. 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 16, está dizendo: Então Samuel disse a Saul: Espera e te darei o que o Senhor me disser esta noite. Saul respondeu: Fala. Então Samuel prosseguiu: Embora considereis a ti mesmo pequeno, não fosse colocado como líder das tribos de Israel, o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e o Senhor te enviou nessa missão. Vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, luta contra eles até que sejam exterminados, pois não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre os despojos e fizeste o que era mal diante do Senhor. Então Saul respondeu a Samuel: Pelo contrário, eu obedeci o Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agog, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e boi dos despojos, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifício, e atentar é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como um pecado de adivinhação, e é obstinação, como a maldade da idolatria. Visto que rejeitais a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, transgredi a ordem do Senhor, as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvido à sua voz. Portanto, perdoa agora o pecado e volta para comigo, para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, por rejeitaste a palavra do Senhor. Ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, agarrou-o pela barra de sua capa e esta rasgou. Então Samuel lhes disse: Hoje o Senhor rasgou de ti o teu reino e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Além disso, o glorioso Deus de Israel não mente nem se arrepende, pois não é como homem para que se arrependa. Aprendeu aqui, amados, a importância de obedecer ao Senhor. Deus havia dado uma ordem para que era para Saul destruir todos os animais. Ele destruiu o reinado, mas não destruiu os animais, e pegou os animais para ofertar ao Senhor. E aqui o Senhor vai falar através do profeta Samuel que é mais importante a obediência do que o sacrifício. Amém? Obedeça a voz de Deus e somente o adore. E quando você obedece à voz de Deus, o Senhor trabalha para você, Ele garante a vitória para você. Mas quando você desobedece à vontade de Deus, mesmo que aos seus olhos for por uma boa intenção, isso é rebelião, isso é maldição perante os olhos de Deus. E aí, meus amados, você vai colher as consequências. Então, somente ouça a voz do Senhor e diga sim para a vontade de Deus. Diga sim para a palavra de Deus. Nós lemos aqui 3 exemplos, né? E o último exemplo de Saul,
que desobedeceu a voz de Deus e queria oferecer os holocaustos ali ao Senhor, os animais a qual Deus havia dado a ordem que era para eles matar, e por isso o reino dele foi tirado, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Amém, meus amados? Em 1 Pedro 2, 8 e 9, a Bíblia vai dizer que nós somos reis e sacerdote. Jesus integrou você a esse reinado. Somente diga sim a ele, obedeça ao Senhor e você será bem-sucedido em todos os seus caminhos. Toda muralha, quando você bradar e você gritar, a muralha vai cair por terra em nome de Jesus, porque você obedece ao Senhor. Amém? Você diz sim ao Senhor e o Senhor peleja para você. Essa é a palavra para você nessa manhã. Glória a Deus. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.